Você é bonita para um assunto imperdível. Quando a gente fala vitaminas, falta de vitamina, preciso de mais vitamina, na verdade é quando a gente está meio sem disposição, se sentindo meio para baixo, tá achando que está faltando alguma coisa. Mas de fato, o que as vitaminas fazem? Quais são as fontes de vitaminas? Porque algumas pessoas quando dosam sangue vem falta de vitamina e outras, excesso. O que está acontecendo com a nossa alimentação e com este grupo que são as vitaminas? Isso que vai contar tudinho pra gente hoje mais uma vez é o querido nutrólogo, Dr. André Weinert. Bem-vindo. Boa tarde. Já está fazendo sucesso no Periscope. Prazer tê-lo aqui. As meninas, elas não se aguentam, mas é legal, porque mandaram um recadinho pra ele, já conto. Quem não estava no Periscope, já conto, mandaram esse recadinho. Médico bonitão, começaram a paquerar, pra chavecar. Mas faz parte, não é verdade? Claro. Faz parte. Eu já mostrei a aliança dele no Periscope, meninas. Pode mandar os recadinhos, né, carinhosos. Claro, é muito bem-vindo. Mas doutor agradeço. André, a esposa dele, inclusive, está nos assistindo. Quando ele chegar em casa, vai ficar bem brava. Um pouquinho. Mandar um beijo para ela. Manda um beijo para aliviar as coisas. Um beijo. Mas é isso aí. Agora o seguinte, falando sério, essa pauta foi muito bem escolhida exatamente para esse momento que a gente está do ano. Sim. Que é um momento que as pessoas, inclusive, ficam mais doentes. Isso não é mito, está mais do que comprovado que nessa época do ano a nossa resistência parece que cai, nossa imunidade cai. Isso está diretamente ligado ao consumo dessas vitaminas ou nem sempre, doutor André? Nem sempre está ligado. Muitas vezes, foi o que você falou na chamada, né? A gente se sente um pouco mais cansado, um pouco mais fadigado, nosso dia a dia, essa correria do dia a dia, né? Que não nos permite muitas vezes fazer uma alimentação balanceada. Isso pode levar a uma falta de alguma vitamina específica ou algum grupo de vitamina específicas que pode levar a aumento da chance de você diminuir sua resistência, você ter mais facilidade de pegar a doença. Então, nessa época do ano, uma época um pouco mais fria, então nossa imunidade está um pouquinho mais lábil, né? Está um pouquinho mais difícil da gente conseguir controlar. Então, pode ser que uma falta de vitamina, que também não é de agora, uma falta de vitamina de um tempo atrás, isso faça com que tenha uma diferença, uma queda um pouquinho nesse nosso sistema imunológico um pouco abalado, e isso faz com que a gente esteja mais suscetível a apresentar uma doença, uma gripe, um resfriado, alguma coisa do gênero. Mas não necessariamente está ligado só à falta de vitamina. Mas então um sintoma que você diria que pode ser um alerta é exatamente isso, essa sensação de cansaço, falta de energia, de estímulo, isso pode estar ligado à falta de vitamina? Pode, inclusive gripes de repetição ou aparecimento de algum tipo de doença, alguma deficiência capilar, queda de cabelo, a pele um pouco mais ressecada, você um pouco mais sonolento, você vê que o brilho dos olhos, às vezes mais preguiçoso, ou em casos mais graves, né, uma diarreia, uma criança com deficiência de crescimento, o idoso que também fica doente mais fácil, que tem fraturas de repetição. Então são inúmeros, desde mais simples até os mais preocupantes sinais e sintomas que podem ser falta de vitamina. Vamos pesquisar tudo, claro, mas a vitamina está sempre porque isso vai desde o cerne da questão realmente o que é a vitamina, para que serve a vitamina, né? A gente tem que entender que a vitamina, na verdade, a definição da palavra vitamina, né, que hoje a gente usa de maneira muito genérica. Então, vitamina é vita, que é vida, amina, que se acreditava quando foi descobertas as vitaminas, que elas faziam parte de um grupo de aminas, né, na parte da bioquímica. Então, por isso chama-se vitamina. Hoje, o que a gente usa genericamente e também vou te falar que não é a coisa mais certa, que a gente já falou algumas vezes aqui no programa, que são os compostos que a gente encontra no alimento, que nosso corpo não produz, que a gente precisa consumir de fora para produzir uns efeitos benéficos para o nosso organismo. Entendi. Né? A gente já sabe que isso também não é verdade, porque, por exemplo, duas vitaminas, a vitamina D ou a vitamina B3, nosso corpo produz. Né? A partir de outros nutrientes a gente consegue sintetizar e produzir a vitamina. Mas a gente, de uma maneira geral, coloca que são nutrientes, são substâncias que a gente encontra nos alimentos que são benéficas para o nosso organismo, que vão fazer parte de vários mecanismos metabólicos. Então vamos mostrar um vídeo que explica um pouquinho como elas agem, como é essa absorção, porque isso é muito importante. Algumas são hidrossolúveis e outras lipossolúveis. Aí que a gente quer chegar. Né? Vamos lá então para o nosso vídeo. Pare quando quiser, doutor André. Tá ótimo. Então a gente... o nosso estômago, então o alimento chegou, as vitaminas chegaram, elas descem na nossa câmara gástrica, vão passar e vão colocar na primeira porção do intestino, que é o duodeno, e a gente está pegando aqui o intestino delgado, né, que é o intestino fino. Pode parar aqui.
Aí. Isso. Então, aqui, para a pessoa entender, funciona como se ele tivesse feito um corte, né? E aberto aqui a parte interna do nosso intestino delgado, né? Tá. Aqui é a camada externa e a camada interna. Então, como se tivesse aberto, e ele vai mostrar agora como que essas vitaminas, elas entram. Então, é aqui é feita a absorção das vitaminas? Isso. Isso aqui é de uma maneira geral, para a gente mostrar. Tem vitaminas que são absorvidas no estômago, tem vitaminas que são mais absorvidas na primeira porção do intestino, tem vitaminas que são absorvidas mais na segunda porção do intestino. Tá. Por isso que a gente, né, que é a pauta que eu achei legal mostrar, porque tem diferentes indicações de uso de vitaminas ou não. E dependendo do paciente, se a gente fala de saúde, mas a gente tem muito paciente doente, ou muito paciente bariátrico, por exemplo, que fez a cirurgia grande, que ele vai ter deficiência em certos tipos de vitamina mais do que as outras. Porque foi retirado uma parte... Porque algumas áreas de absorção do nosso organismo, elas estão mais pendentes para umas vitaminas ou uns minerais do que outras. Entendi. Então, doutor André, me corrija se eu estiver errada, um paciente, então, que tenha feito a cirurgia bariátrica. Certo. Que nesse caso, diminui o tamanho do estômago. Não só diminui o tamanho do estômago, existem várias técnicas, tá? Vamos falar de uma maneira geral que mais se usa. Além de diminuir o tamanho do estômago, é feito um desvio do trânsito intestinal. Entendi. Então, aquela vitamina que seria absorvida naquela parte do estômago que foi diminuída, ele vai ter dificuldade. Ele tem dificuldade. E aquela que seria absorvida pelo intestino e que houve essa mudança desse trânsito e tal, vai ter dificuldade. Também, por isso que pacientes, então, que fizeram cirurgia bariátrica têm dificuldade na absorção de vitaminas. Por isso que se eles não tomarem polivitamínicos, eles vão desnutrir e muitas vezes pode até morrer por conta disso. Eu não tinha pensado nisso, em que cada vitamina, então, tinha o seu lugar para ser absorvida. De uma maneira assim, não é que é só absorvido naquele lugar X, mas a maior concentração, o maior nível de absorção é no lugar tal do estômago, da primeira porção do intestino. É óbvio que o nosso corpo, como graças a Deus é muito inteligente e ajudou nessa parte, nosso corpo ele consegue se ajustar. Então, se está faltando uma parte, ele vai conseguir colocar aquela vitamina ou aquele mineral que é menos absorvido, ele consegue fazer essas alterações biológicas e metabólicas, mas vai faltar. Então, por isso que é importante, quando a gente fala de vitaminas, ter as indicações corretas, os polivitamínicos dos alimentos. Vamos colocar, então, alguns exemplos de alimentos e de vitaminas para o pessoal entender? Você trouxe aqui um prato lindo, né, que seria aqui uma indicação de um prato cheio de vitaminas, a gente pode dizer assim? Sim. Tá tudo cru, tá, gente? Mas é uma montagem de um prato com os alimentos necessários. Então, o que você queria destacar daqui? O que eu quero destacar, além de falar basicamente dos alimentos em si, é a variação daquilo que a gente come. Tá? Quando a gente fala de absorção de vitaminas, ou o paciente que chega no consultório, eu quero usar um polivitamínico, eu preciso usar realmente polivitamínico, a gente tem que ver realmente como que é a alimentação dele, que é super importante, tá? Porque vem tudo dos alimentos. Se a gente conseguir consumir isso de uma maneira equilibrada, teoricamente a gente não vai precisar um paciente recorrer aos polivitamínicos. Um extra. Tá? Então, isso aqui eu coloquei um prato assim, um prato típico, tradicional que a gente consome, que é o arroz, o feijão, né? Então a gente pode falar no arroz, principalmente o arroz integral, que tem vitaminas do complexo B, por exemplo, o feijão que tem ácido fólico, tem fonte de ferro também, né? Saindo um pouco da vitamina, mas tem uma quantidade boa de ferro, sem falar de aminoácidos. O tomate é rico em licopeno, né, que é um carotenoide que é um precursor de vitamina A, por exemplo, que é super importante. Né, que é super importante. É um carotenoide que é precursor de vitamina A, que além de ser protetor para os homens de próstata, que ajuda bastante. O brócolis também é rico em vitamina A, vitamina C, vitamina E, né? A carne, além de ter uma quantidade muito boa de proteína, ela também é rica em vitaminas do complexo B, né? Então, se você pegar, a gente tem aqui um consumo bom de provitamina A, de vitamina B, de vitamina C, de ácido fólico, de vitamina E. Então, num prato, né? Não que esse prato já cubra 100% das necessidades de todas as vitaminas num prato, tá? Mas se você conseguir fazer uma alimentação balanceada, uma alimentação diversificada, a chance é muito maior de você conseguir absorver e você conseguir pegar essas vitaminas e colocá-las no papel metabólico e biológico que elas necessitam. Entendi. Por isso que essas dietas que são restritivas, hoje dietas da moda, ou dietas que você fica na mesmice, como por exemplo... a dieta da proteína. Isso, ou aquela dieta do frango com batata doce, não que seja ruim, falando da parte biológica, da parte para que o paciente precisa daquela dieta, mas falando de vitaminas. Você tem uma quantidade boa de vitaminas que você tem na batata doce, ótimo. Você tem uma quantidade boa no
brócolis, ótimo. Você tem uma quantidade boa na carne de frango, ótimo. Mas faltam algumas vitaminas, se você deixar de consumir fruta, por exemplo, que você deixa de consumir. Então, você vai ter uma quantidade boa de vitaminas que você vai consumir, mas vai deixar de consumir outras. E essa falta de vitaminas, num segundo momento, Carol, pode levar inclusive à deficiência daquela vitamina que ele consome, que vai perder a ação dela no nosso organismo. Para poder virar outra, para poder... Porque elas são sinérgicas. Elas são sinérgicas. Quando a gente fala de polivitamina, quando a gente fala de vitaminas, por exemplo, a gente fala de vitamina A. Tá? A vitamina A, que a gente generaliza a vitamina A, mas ela é um conjunto de várias substâncias, várias provitaminas ou que nem a gente falou dos carotenoides, que vão tornar a vitamina A. Então não é só a vitamina A em si. Entendi. Ela precisa também de algo para se tornar vitamina A no nosso corpo. Isso. A vitamina E, por exemplo, quando a gente consome vitamina E no polivitamínico, só para você ter uma ideia, a vitamina E que a gente chama de tocoferol. Tá? Quando a gente consome no polivitamínico, a gente consome o alfa-tocoferol, tá? Que é um tipo de tocoferol. Quando a gente consome no alimento, a gente consome o alfa, o beta, o delta, o gama, cada um com a sua função. Então, por isso que é importante não se basear só no polivitamínico, mas claro que se precisar, tem que consumir, tem que colocar, tem as pessoas que precisam, por isso que tem, bariátricos. E ainda bem. Vamos colocar uma perguntinha na tela, então? Claro. Chegaram várias perguntinhas, olha lá, vamos ver quem escreveu pra gente. Um beijo pra Lúcia, beijão pra você, Lúcia. Tomar café após todas as refeições faz mal pra absorção de vitaminas? Vou dar um recado. A Lúcia, então, fez uma pergunta muito legal, que ela coloca o lance do café. Se a gente tomar o café, então, após todas as refeições, comer o café da manhã, cafezinho depois do almoço, um cafezinho ali à tarde, atrapalha ou não atrapalha a absorção? Não atrapalha muito, não. Aqui o pessoal fala do café, geralmente, que ele é aquele anticálcio, então ele atrapalha a absorção de cálcio, então isso poderia prejudicar principalmente o cálcio, a parte óssea, e aí, teoricamente, você prejudicaria a parte da vitamina D, mas você tomar uma xícara de café, um cafezinho depois das refeições, não tem problema. O problema é muito café o dia todo. E não só de vitamina, como você tomar café demais ou com açúcar demais, então é o excesso em qualquer coisa na vida que vai fazer mal. Mas tomar uma xícara de café não tem nenhum problema, não. Agora, eu estou muito curiosa, meu diretor perguntou o seguinte, você trouxe alguns outros elementos. Por exemplo, quando a gente fala de berinjela, faço a menor ideia que vitaminas tem na berinjela. Quando a gente fala de leguminosas, você pode colocar um monte tem bastante vitaminas e minerais. Então, berinjela tem vitamina A, vitaminas do complexo B, tem um pouco de vitamina E, tem um pouco de vitamina C. O brócolis também tem, que nem a gente já falou, vitamina A, vitamina C, vitamina E, né? A cenoura, que quando a gente falou de carotenoides, tem o beta-caroteno, que é um tipo de carotenoide, assim como o tomate, né? Tudo que é folha, que são as leguminosas, alaranjadas, amareladas e avermelhadas, são ricas geralmente em carotenoides, que são precursores de vitamina A. Então, quando a gente fala das leguminosas, que nem a gente falou, se você comer só a berinjela, para quem gosta, ótimo, é legal, tem um monte de vitamina, mas vai faltar. Entendi, aí tem que comer abobrinha. Você tem que comer abobrinha, você tem que comer a cenoura, né? Tem alface? Tudo. Alface, 95% é água, tem fibra, mas alface tem vitamina A, tem vitamina C, tem vitamina E. Tem algumas vitaminas do complexo B, tudo tem vitamina. O diretor está perguntando se é certo ou errado dizer que a vitamina E combate estresse. Tem alguma relação? Na verdade, a vitamina E, né, que nem a gente falou que é um conjunto, você tem as vitaminas, tem as formas ativas, geralmente a vitamina que a gente toma, muitas vezes não é a forma ativa da vitamina, tá? Pegando um parênteses, a vitamina B12 que a gente toma, que é a cobalamina, ela não é a forma ativa da vitamina. Ela ser a forma ativa, ela tem que ser metabolizada em cianocobalamina para virar uma vitamina ativa. Então a vitamina E, se você consumir dos alimentos, você consome, que nem a gente falou, o alfa-tocoferol, beta-tocoferol, são um pool desses nutrientes, junto principalmente da vitamina C, ele vai ter uma ação sinérgica, uma ação junta a vitamina C com a vitamina E, e ele vai ter uma ação antioxidante. Então, vai combater estresse metabólico, vai melhorar a parte cardiovascular. Então, ele tem aparência até de rejuvenescimento. Melhora tudo, melhora a pele, melhora o cabelo. Como você tem que tomar muito cuidado, por exemplo, que a gente fala de vitamina C, a gente fala da laranja, a gente fala de tudo que ajuda a absorção do ferro, tudo aquilo que a gente já sabe. Mas a vitamina C, tem estudos que mostram hoje, como a gente falou de excesso, o excesso de vitamina C, quando você faz, principalmente algumas vertentes da medicina que fazem vitaminas endovenosas, alguns trabalhos mostram que o excesso de vitamina C, de antioxidante, ele pode formar substâncias pró-oxidantes. Entendi. Então pode dar um efeito rebote. Isso. Né? O antioxidante ele tem uma função no nosso organismo, o excesso dele também faz mal, mas o excesso de vitamina C
por si só, porque quando a gente fala de D-vitamina, ela pode seguir vários caminhos metabólicos no nosso organismo. Né? Então, ele pode seguir um caminho bom, um caminho X, mas metabolicamente acontece muita coisa. Né? No nosso organismo, a gente tem que entender que ele não é um robozinho, que acontece uma coisa, depois outra coisa. Dentro do nosso organismo, nosso metabolismo é uma loucura, então tudo vai acontecer ao mesmo tempo. Então, quando a gente consome a vitamina C, ela vai estar focada para um lado, mas ela vai ter alguma parte dela que vai servir para outra coisa. Então, quando a gente dá em excesso, a gente pode ter esse efeito rebote e o contrário daquilo que a gente queria. Agora, mas para a gente ter certeza que o que a gente está comendo, que está bacana, que está balanceado, que tem todas as vitaminas, só dosando no sangue, vitamina por vitamina. Não necessariamente você vai conseguir dosar todas as vitaminas no sangue. Algumas, a maioria delas você consegue dosar. Vitamina A, B1, B6, B12, vitamina C, vitamina E. A D, né? A vitamina D, que é super importante. Então, a maioria delas você consegue dosar. Mas é muito mais um sinal clínico que você tem do paciente, e é muito individual isso, do que só a dosagem. Entendi. Né? Porque a dosagem vai muito do dia. A metabolização das vitaminas, muitas vezes, ela é rápida. Ela não fica no nosso corpo armazenada. A gente não consegue armazenar a maioria das vitaminas por muito tempo no nosso organismo. Muitas vezes ela já é metabolizada, ela já faz o que ela tem que fazer, né? E dependendo da vitamina, algumas horas, alguns dias você já metabolizou. Então, por isso que diariamente as recomendações de vitaminas e dos polivitaminas tem que tomar diariamente, porque você precisa todo dia daquele X. Repor aquilo, porque você precisa. Gastou, foi embora. Repôs, gastou. Exatamente, você não guarda elas. Pra gente fechar, doutora, quanto tempo a gente tem, diretor? 2 minutos, temos 2 minutos, mas para a gente fechar o que eu acho importante é citar a diferença de hidrossolúvel e lipossolúvel. As vitaminas lipossolúveis são as vitaminas A, a vitamina D, vitamina E e vitamina K. São aquelas vitaminas que precisam, para ser metabolizadas, para entrarem no nosso organismo e ter a função devida, elas precisam da gordura numa dieta, então elas dependem do veículo lipídico da gordura para... de gordura para poder ser absorvida. Para absorver e metabolizar. Perfeito. As vitaminas do complexo B, as vitamina C, e a vitamina do complexo B e a vitamina C são hidrossolúveis. Tá? Então, elas não necessitam da gordura, né? Elas são solúveis em água. Então, a solubilidade dela é na água, vai ser absorvida e o organismo ele vai metabolizar e vai fazer com que tenha cada um a sua função. Então, por isso que tem que ter um pouco de gordura sempre. Para poder também fazer com que as vitaminas que são absorvidas com gordura sejam absorvidas. Pessoas que consomem pouca gordura, que fazem dietas radicais sem gorduras, geralmente a médio e longo prazo fazem deficiência da vitamina A, vitamina D, vitamina E ou vitamina K. Aí cai cabelo, a unha fica fraca, tem um problema ósseo, né? Então, problema de antioxidante. Então, o importante é esse equilíbrio. E as classes dos pacientes que a mente precisam, né? Então, pacientes... Atletas geralmente precisam de um pool maior de polivitamínico por conta de antioxidante, gestantes, idosos, crianças em fase de crescimento, tomar muito cuidado. Então, o uso de polivitamínicos é necessário, muitas vezes sim, mas com indicação. Tem que procurar e às vezes a gente fazer uma coisa individualizada. Só posso agradecer, nosso tempo esgotou, mas segue ele lá no Insta, @André_nutrólogo, @André_nutrólogo. Siga que tem mais informações. Obrigada pelo carinho, obrigada, Carol, querida. Obrigado. Beijo, até a próxima. Até mais. Voltamos amanhã ao vivo, 12:30. Eu, claro, tô te esperando.